A missão do Messias. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz assim para nós: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amado, Jesus então, ele vai à sua cidade, que ele foi criado em Nazaré. Está ali, para eles, o filho de José, o carpinteiro. E ele, como de costume, que ele ia na sinagoga, e a sinagoga tinha alguns costumes, por exemplo, que a pessoa podia levantar, era dado para ele um texto, algum profeta, de um salmo, profeta, e a pessoa lia. E quando deram para ele, o que ele abriu era o quê? Isaías. E hoje, já depois, não nessa época, ele não abriu Isaías 61, porque não havia esse número lá ainda. Mas hoje eu quero que você abra então, assim como Jesus abriu naquele dia, eu quero que hoje você abra também, lá em Isaías, capítulo 61. Foi isso aqui que Jesus leu, Isaías 61. É interessante que Jesus, mas você abre lá que eu vou ler lá onde Jesus leu. Você tenta imaginar, gente, a cena. Jesus, ele entra na sinagoga de Nazaré, ele está lá, o filho de José, filho de Maria, para eles, o filho do carpinteiro, e ele lê o texto, ele devolve ali o texto, senta, todo mundo fica olhando para ele pega o texto e fala o seguinte, depois entregue: olha, hoje se cumpriu a profecia. Ou seja, gente, eu quero dizer para vocês que aqui está o Messias. Eu sou o Messias que Isaías estava falando ali. Com essa afirmação, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o que o profeta Isaías prometeu. Eu sou o Messias. E por isso que nessa noite eu quero falar com vocês sobre a missão do Messias. Aproveitar que nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Isaías 61. Ele é dividido praticamente em 3 partes, a estrutura desse texto. Nós podemos falar que a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado, enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a primeira parte dessa estrutura. Ou seja, essa é a missão do Messias. Aqui está basicamente o que Jesus veio fazer aqui na terra. E ele concluiu isso com a sua obra na cruz. A segunda parte da estrutura desse texto está entre o versículo 4 e o versículo 9, que diz: edificarão os lugares antigamente assolados,
Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a segunda parte da estrutura desse texto. A primeira é a missão do Messias. A segunda parte é o resultado da missão. É isso que gera a missão de Cristo Jesus, gera isso que nós lemos. Para aqueles que o aceitam, para aqueles que o recebem, para aqueles que o seguem. E aí tem a terceira parte da estrutura desse texto, que o Espírito Santo inspirou Isaías a escrever, e que foi a profecia do Senhor, que é a resposta dos redimidos. Primeiro, é a missão do Messias. Segundo, os resultados da missão. E terceiro, a resposta dos redimidos. Qual que é a resposta daqueles que recebem a Cristo Jesus? Aqueles que são libertos, aqueles que são livres, aqueles que recebem, a coroa em vez de cinzas. Aqueles que são reconhecidos como família bendita do Senhor. Versículo 10 diz o seguinte: regozijei-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. A postura dos redimidos, a postura de quem foi alcançado pela missão. Essa deve ser a postura nossa de regozijo, de reconhecimento, de alegria, de gratidão. Eu não vou falar as três estruturas desse texto, mas eu vou falar só da primeira, que é a missão do Messias. Você entendendo a missão do Messias, você entende que os versículos depois, do 4 ao 9, é o resultado desta missão. E você entende que do 9 ao 10 é o teu posicionamento em relação ao resultado da missão do Messias. Amém? O que Jesus veio fazer aqui? O versículo 1 ao 3, então, fala dessa missão. Fala que o Messias veio realizar aqui. O Messias... Primeiro, vou falar de algumas coisas do que o Messias veio fazer, baseado nesses 3 versículos, ok? Quero falar de 5 missões, vamos dizer assim, ou 5 itens da missão do Messias. Primeiro, o Messias veio anunciar as boas novas de salvação. É isso que ele veio fazer. Tudo começa pelo anúncio da palavra. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Amado, esse texto de Isaías não está falando de mim nem de você. Entenda bem, esse texto está falando de Jesus, o Messias. Tanto que em Lucas, porque muitas vezes a pessoa lê esse texto e fala, Deus está falando para mim, Deus está falando para Jesus. Ô louco, pastor. Se chega em Lucas, você comprova isso. Hoje se cumpriu essa profecia. Então essa profecia de Isaías 61 se cumpriu em Jesus a missão. Nós aqui desfrutamos do resultado dessa missão. Amém? Do que Jesus fez. Nenhum de nós vamos fazer essa obra como Jesus. Nós, logicamente, damos sequência na pregação de Jesus. Damos sequência, na mensagem sobre Jesus. Mas uma das coisas nossas é justamente falar que o Messias, não sou eu, não é você.
O Messias é Cristo Jesus. Amém? Só há um Salvador, só há um Senhor. A missão começa com uma mensagem. Jesus começou a missão dele com a mensagem. Você pode falar, não, pastor, Jesus começou a sua missão em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Preste atenção. Lá o texto diz, foi a primeira vez que Jesus fez um milagre dentro dos seus 3 anos de ministério. Antes dos 30 a gente não tem como afirmar. Mas ministerialmente, lá foi o primeiro milagre de Jesus. Mas Jesus não começou o seu ministério fazendo milagres. E provo isso muito fácil no próprio texto de Caná da Galileia. Por quê? Quando Jesus foi ao casamento, ele levou com ele, quem? Alguns discípulos. Ora, se ele levou discípulos, então ele já ensinava. Então ele já era conhecido como mestre. Então Jesus começou o seu ministério pregando, ensinando, falando. Tanto por isso que ele levou alguns discípulos, ele já tinha alguns discípulos que o seguia, que ele ensinava para essa festa. E lá ele faz então seu primeiro prodígio, sua primeira maravilha, que é transformar água em vinho. Ok? Então Jesus começou o seu ministério não pelos prodígios, pela palavra. Porque senão, como que ele ia levar discípulo se ele não pregasse, se ele não ensinasse? Então ele já tinha os seus discípulos. A missão começa com a mensagem. O evangelho nasce no coração de Deus. E aí ele vai e transforma o homem. Primeiro ele nasce no coração de Deus. A mensagem nasce de Deus. No coração de Deus. E aí ele vai fazer o quê? Transformar a vida do ser humano. Então Jesus ele veio o quê? Anunciar as boas novas. Aos pobres, aqui não é uma questão somente, pode ser também, mas não é somente financeira. Mas é que as pessoas são pobres, ou seja, que reconhecem a sua necessidade, a sua dependência espiritual, a sua dependência de Deus, a sua dependência da palavra de Deus. Jesus, ele é o próprio evangelho, ele é a própria boas novas que veio em carne. Ele não apenas pregou as boas novas, ele é as boas novas, ele é a boa mensagem, ele é a notícia. Toda vez que nos aproximamos da mesa, devemos lembrar que fomos alcançados pela graça e não pelos méritos. Não há mérito em nós, em nada do que celebramos aqui, não há um mérito nosso, não há merecimento, não há nenhum mérito. Na verdade, foi pela questão que ele nos alcançou pela sua palavra. Primeiro item da missão do Messias, o Messias veio anunciar as boas novas de salvação. Segundo item da missão do Messias, o Messias veio restaurar os corações quebrantados. Ele salva, depois ele vai fazer o que também? Ele vai restaurar. Enviou-me para restaurar os contritos de coração. Por quê? Porque o pecado quebra. O pecado arrebenta o ser humano, gente. O pecado destrói o ser humano. O pecado faz o ser humano entrar, num estado deplorável. O pecado traz destruição. O pecado quebra, mas Cristo restaura. O mundo produz ferida que somente Jesus pode curar. Amado, somente Jesus pode restaurar feridas que você conquistou, ganhou, pediu, recebeu no mundo. Só Jesus pode. E eu vou dizer mais para você. E que eu posso orar, podemos a igreja toda orar para você ser curado de suas feridas. Mas se você realmente não abrir teu coração para Jesus, porque Ele veio restaurar, o Messias veio restaurar os corações quebrados. Se eu, amado, não voltar meu coração a Jesus, as feridas continuarão abertas. Eu posso ir na igreja, eu posso fazer oração, eu posso participar de reuniões de oração, eu posso participar de louvor, eu posso participar de conferências, eu vou continuar ferido. Porque não é nada disso que liberta, não é nada disso que restaura, quem restaura é Cristo, porque quem tem a missão de restaurar não sou eu. O pastor, o pregador,
qualquer mensageiro, ele é um papagaio, ele tem que ser papagaio. Ele tem que só repetir o que a Bíblia já diz, não tem que inventar nada. Não precisa inventar a roda. Você quer pregar o evangelho? Amado, não é difícil. Não é difícil, não. Fica tranquilo porque não é difícil. Por quê? Você não precisa inventar teoria nenhuma. Você não precisa inventar nada, porque você só vai falar do que Jesus já fez e já realizou pela humanidade. Amém? Só isso. Não há o que inventar. É o que Jesus fez. Porque se a pessoa não quiser Jesus, ele não vai ser restaurado. Olha, eu quero uma oração, pastor, para ser restaurada a minha vida, o pecado, eu me enfiei em cada coisa, eu fiz pacto com o maligno, com o satânico, com o diabo, com caveira, com sei lá mais quem. Então você pode orar, quebrar esses pactos, mas eu não quero seguir Jesus, eu não vou dar, então não vai adiantar nada, mas nem perca tempo em orar, eu nem perco tempo em orar, sinceramente. Pessoa que não quer Jesus, eu não perco tempo de orar. Por quê? Porque eu vou perder tempo, vou iludir a pessoa. Por quê? Porque a pessoa precisa não da minha oração, a pessoa precisa de Jesus. Por isso que Jesus começou o seu ministério como? Pregando a palavra. Aí, a partir do momento que a pessoa aceitou o anúncio das boas novas, quando a pessoa recebe as boas novas, ela vai ser restaurada. Amém? A restauração vem com a aceitação das boas novas. Talvez haja nessa noite aqui pessoas que estão quebradas, com o coração contrito, quebrado, dilacerado. Mas o mesmo Cristo que morreu por nós na cruz, continua restaurando corações. Continua restaurando vidas. Nós não apenas pegamos um pedaço de pão e um suco de uva e tomamos e vamos embora. Não! Isso aqui é para lembrar que o mesmo Cristo que morreu por nós na cruz é o mesmo que continua restaurando aqueles que se rendem a Ele. Amém? Aqueles que aceitam as boas novas. Agora, se a pessoa não quer as boas novas, se a pessoa não quer a palavra de Deus, ele não vai ser restaurado. Simples assim. Simples assim. Entende isso? Terceiro item da missão de Jesus. O Messias veio libertar os cativos. Proclamar liberdade aos cativos. Por quê? Porque o pecado, nós falamos que ele quebra a pessoa. E o pecado também escraviza as pessoas. As pessoas são escravizadas pelo pecado. As pessoas acham livres, estão aí no mundão, acham que é livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu uso minha droga, eu bebo o que eu quero, eu faço o que eu quero com o meu corpo, minhas regras, que nada, é escravo do diabo, que meu corpo, minhas regras, que nada, é um baita de um escravo, de uma escrava do maligno. Porque o pecado escraviza, Satanás aprisiona. Quem não está com Jesus está preso, acha que tem liberdade. Ah, na igreja eu vou estar preso, na igreja eu estou amarrado, não pode isso, não pode aquilo. Ah, eu não vou para a igreja, não. É amarrado pelo diabo, pelo vício, é amarrado pelo adultério, é amarrado pela prostituição, é amarrado por tantas coisas, por jogos. Eita, jogos, né? Essas bets da vida, acabou até com a Copa, né, gente? Cuidado, né? Já tem um estudo que, eu vou falhar se eu falar a quantidade agora, de pessoas que estão endividadas por causa dessas bets. E essas pessoas, a maioria, são crente. Crente viciados em jogos. É só uma apostinha, eu vou postar no Brasil. Quem apostou no Brasil semana passada? Ai, vocês viram lá que era pro Vini Júnior bater o pênalti, vocês viram? Mas ia quebrar a banca, né? Ia quebrar a banca, tira ele. Não, dá a bola na hora, gritaram lá. Manda, não. Se o Vini Júnior bate aquele pênalti de marca, ele não vai quebrar a banca, mal dizer, mas ia dar um certo... Muita gente ia ganhar uma grana ali. Porque os jogos não são de ganhadores. Jogos sempre foi de perdedores. A cena, a loteria, o que faz ela acumular? Quanto mais perdedor, mais alto é o prêmio, porque é um jogo de perdedor, não de ganhadores. Eu tenho um estudo sobre finanças na igreja, e eu falo, dentro desse estudo, eu falo sobre jogos. Não é nem o tempo das bet ainda, eu preciso até atualizar esse estudo aí. O Azaf está atualizando os estudos para mim. Para mim não é para ele, mas vai pegar para mim também, né? Lógico, né? E um desses são sobre finanças.
E tem um estudo que fala que é mais fácil cair um meteoro na sua casa, fala em porcentagem, do que ganhar na loteria. Porque é um jogo de perdedor. E tem pessoas que estão escravo disso. E tem crentes... É uma brincadeira. Não é brincadeira. Essas bets não são brincadeiras. Independente de quem esteja fazendo campanha contra. Eu não estou de lado nenhum. Agora tem uma briga aí de política também por trás. Eu não tenho nada a ver com isso, mano. Estou dizendo que isso são jogos. E tem pessoas presas. E já tem crente preso, viciado em jogos que estão perdendo dinheiro. Tem gente perdendo dinheiro com isso. Entendeu? Você acha que eu dou dinheiro para a igreja? Eu não sou trouxa de dar dinheiro para a igreja. Puxa vida, não é trouxa, imagina se fosse. Imagina se fosse. Tem pessoas que estão amarradas, o Messias liberta. A linguagem aqui lembra muito o jubileu, que é de Levítico capítulo 25, depois você pode ler Levítico 25, fala do ano do jubileu, quando o escravo eram libertos. Dívidas canceladas e heranças restauradas. Sabe o que Deus quer fazer? Porque o pecado vai te escravizar, o pecado quer te aprisionar, mas Jesus quer te libertar. E Ele liberta, essa libertação vem com restauração, vem com cancelamento de dívidas. Pastor, então eu estou devendo dinheiro. Não, cancelamento de dívida espiritual, tá, amado? Você tem que pagar, vai ter que pagar mesmo. Participamos dessa mesa porque fomos comprados por um alto preço. Nossa liberdade custou o sangue do Cordeiro. Amém? Custou o sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a nossa liberdade. O Messias veio para nos libertar. Essa é a missão de Jesus. O apóstolo Paulo, amado, ficou indignado com a igreja de Gálatas, falou assim: insensato Gálatas, por que ficou tão indignado? Ele falou: porque vocês começaram pela graça, né? Começaram na bênção e estão aí agora presos. E quantos cristãos hoje também estão presos? Envolvidos, o mundo, o diabo ele muda, ele pinta um cenário diferente. E as pessoas vão lá, como dizia meu pai, pintou o pasto burro mal de fome. Dá uma mudada na cor, já vou, pastor, agora já é diferente, não é? Nossa liberdade custou um sangue, por isso que Paulo falava ao gado: gente, um alto preço foi pago para vocês novamente se escravizarem. Por que vocês estão fazendo isso? Amado, nós não podemos nos escravizar hoje. Muitas vezes as pessoas estão escravizadas pelas redes sociais, estão escravizados, né, na internet e outras coisas, jogos. O Messias veio te libertar, queridos. Amém? Quarto item aqui sobre a missão do Messias. O Messias veio inaugurar um novo tempo. Amém? Um novo tempo, amado, não só na humanidade, de uma forma geral, mas é um novo tempo na sua vida, em cada um que deseja uma nova vida em Cristo. O Messias veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável aponta para o favor de Deus, para o tempo de salvação, para o início, então, do ministério de Cristo Jesus aqui na terra. E Deus também, e Cristo também quer iniciar o ministério dele nas nossas vidas, se ainda não está. Se ainda ele não faz, se ainda ele não tem liberdade. A ceia, queridos, é um anúncio de que vivemos entre a cruz e a volta de Cristo. A ceia, Jesus falou assim: anunciais a minha morte, até que eu venha. Ou seja, a cruz, a ceia nos coloca entre a cruz e a volta de Cristo. Nós temos que viver nesse intervalo de tempo. Nós vivemos um intervalo de tempo, o intervalo entre a cruz e a volta. Nesse tempo é o ano aceitável do Senhor. Porque quando Ele voltar, mesmo com a obra da cruz,
Se você não tem Jesus no seu coração, se você não segue a Jesus, não é ter religião, não é ter carteirinha de membro de igreja, não é ter anos que vem à igreja, não é ter nascido da igreja, não é ser batizado da igreja, não, é ter uma vida com Cristo Jesus. Nesse intervalo de tempo é o nosso tempo. Nós vivemos um intervalo entre cruz e volta, e esse é o ano, é o tempo aceitável do Senhor. Ainda é tempo da graça, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de reconciliação com Deus, ainda é tempo. Mas entenda que nós estamos cada vez mais longe, entenda o que eu vou dizer agora, para você não soar mal. Estou dizendo em relação a tempo, tá? Estamos cada vez mais longe da cruz e mais perto da volta de Jesus. Entende isso? Nós vivemos um período o quê? Entre cruz e volta. Entre a crucificação e a volta dele. Já se passaram quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Já estamos no ano 2026. Quase 2000 anos. Falando que Jesus morreu aos 33. É contado o nosso tempo, é contado o calendário do nascimento. Então, quase 2000 anos. Olha a distância que nós já estamos da cruz, em tempo, tá? Em tempo. Distante nós estamos, não pode, estou dizendo em tempo. De quando aconteceu o fato da crucificação. Ou seja, hoje, pelas profecias, estamos mais perto da volta do que da cruz. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando alguma besteira aqui? Nós estamos mais perto da volta do que da cruz. Em relação a tempo, tá? Repito, em relação a tempo. Ainda é tempo. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor, que é entre a cruz e a volta. Mas nós estamos muito mais perto da volta agora. Ainda é tempo de reconciliação com Deus. Quinto e último item que eu quero falar sobre a missão do Messias. Deixa eu ver a hora aqui que eu tô sem. Eu esqueci meu relógio hoje. Tá. O Messias veio transformar a vida dos redimidos. Olha que maravilha. Olha só. Olha que interessante. Ele traz a mensagem, né? Nós vimos o item 1. As boas novas. Tudo como é, eu tenho que aceitar. Se eu aceitar aqui, já parou aqui, já acabou. O restante você não vai mais aproveitar. Tem que começar por esse aqui. Depois ele vai restaurar os corações quebrantados, vai libertar quem estiver cativo, vai inaugurou um novo tempo na sua vida, que agora você está vivendo esse ano aceitável, ok? E agora então o Messias, para encerrar o resumo da sua missão, o Messias veio transformar a vida daqueles que entregam para Jesus. Entenda que você é restaurado, o quebrantado, não é isso? O quebrantado, ele vai ser o quê? Restaurado, vai ser liberto. Você vai ter um novo tempo na sua vida, mas agora ele vai trazer também uma transformação. Ele vai consolar todos que choram. Pôr sobre os que em Sião estão em luto uma bela coroa em vez de cinza. Olha só a troca que Jesus faz. Olha a obra do Messias, no seu último item do resumo de sua missão, que é transformar a vida daqueles que entregam os redimidos. Ele vai pegar as cinzas. Por que cinzas? As cinzas, vou falar bem rapidinho aqui do tempo. Quando eles estavam tristes, luto, eles pegavam cinzas e colocavam sobre a cabeça. Cinzas, em vez de colocar, por que falar coroa? Porque a cinza é justamente colocada sobre a cabeça. Então, em vez de cinza, vai colocar coroa. Ou vai colocar algum ornamento de beleza. Ou seja, autoridade, restauração. O pranto, em vez de pranto, ele vai trazer óleo de alegria. Em vez de um espírito angustiado, vestes de louvor. O Messias não apenas remove o pecado, olha só. Ele não, já estaria bom. Já estaria bom demais, ele removeu o pecado. Mas ele concede, olha só, ele remove o pecado, mas o pecado nos identificava.
O pecado, por quê? Porque o Satanás é o acusador, então nós éramos identificados pelo pecado. Mas quando ele remove o pecado, ele concede para nós uma nova identidade. Somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. E nossos frutos dirão isso. Somente os nossos frutos mostrarão isso. Mas ele nos concede uma nova identidade. A ceia, ela é celebrada por pessoas transformadas pela graça. Amém? A ceia, ela é celebrada por pessoas transformadas pela graça. Nós não podemos aproximar da ceia como éramos. A ceia, ela não inspire ninguém, mas ela quer que quem chegue até ela saiba que ela precisa ter um coração transformado. E não é você se transformar, porque muitas pessoas tentam se transformar, e esse é o grande perigo. E esse é o grande erro, na verdade. Porque, na verdade, nós não conseguimos nos transformar. Somente Jesus. E a nossa vida, ela anda em constante santificação. Uma aproximação de Deus. Ele veio transformar os redimidos. Não tem como uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, ele ser igual ao que ele era no mundo. As palavras dele serem a mesma coisa, as atitudes dele serem as mesmas, não tem como ser a mesma coisa. É diferente. Esses são, resumidamente, 5 pontos do ministério do Messias. Quando Jesus fechou o livro em Lucas 4, ele declarou que Isaías, no caso hoje, conhecendo por 61, havia se cumprido. Sua vida, seu ministério, sua cruz, sua ressurreição, tudo fazia parte da missão que ele recebeu do Pai. Tudo que nós celebramos hoje não foi por acaso, não foi acontecendo. Agora Jesus vai morrer. Não, tudo isso já estava programado. Nós celebramos na ceia a vida de Jesus, mas nós também celebramos a missão de Jesus aqui na terra. O pão nos lembra que o Messias entregou o seu corpo. O suco de uva nos lembra que ele derramou o seu sangue. E a ceia proclama, grita, a missão de Jesus ainda está valendo. Por quê? Vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Estamos entre a cruz e a volta de Cristo Jesus. Por isso que Paulo afirmou as palavras baseadas em Jesus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Para encerrar e já sentarmos à mesa do Senhor, nós não vamos celebrar apenas um memorial. Nós celebramos o cumprimento de uma missão. A missão do Messias. Lembrando que quando nós comemos do pão e bebemos suco de uva, estamos falando que o ungido, o Messias que Isaías profetizou, é o Cordeiro que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Quando Jesus leu aquela passagem, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Sabe, queridos, a missão de Jesus foi perfeita. A sua obra é suficiente e a sua volta é certa.